Vamos seguir falando então sobre esse assunto. Será mesmo que a onda de calor acabou, pelo menos nessa semana? Vamos conversar agora então com o meteorologista da Clima Tempo, Guilherme Borges. Guilherme, bom dia para você, bem-vindo aqui na CNN. Tudo bem? Tudo certo. Quero saber, Guilherme, acabou mesmo essa onda muito forte de calor, pelo menos agora na primavera? Ou o que a gente pode esperar desse cenário, por enquanto, pelo menos? Então, a gente está com essa frente fria que passou ontem, quebrando esse ciclo de calor de fortes temperaturas que a gente estava, né, em boa parte do Brasil, né? Então, esse foi importante porque a gente estava com calor muito sufocante em regiões como Rio de Janeiro, por exemplo, ontem bateu recorde de temperatura com mais de 41 graus aí de temperatura registrada, quase 42 graus em algumas regiões. Então, temperaturas extremamente elevadas que geram esse desconforto, né? E realmente essa frente fria veio para quebrar esse ciclo de calor, tá? Ela meio que canalizou essa umidade para ali para a região centro-oeste, sudeste aqui do Brasil e, consequentemente, deu uma quebrada, né? Trazendo essa maior umidade, consequentemente, com esse calor que a gente tem normal agora para essa época do ano, forma mais nebulosidade e, consequentemente, quebra esse ciclo de calor que a gente estava vivendo muito intensificado. Vocês meteorologistas nunca foram tão questionados, tão pedidos e procurados como nesse momento agora, nessa última semana, né? Guilherme, quero te ouvir também sobre a previsão do tempo especificamente para a região sul do país. A gente está vendo que, de novo, em pouquíssimo tempo, a mesma região, inclusive, tem sido muito afetada com temporais. O que a gente pode esperar para a próxima semana e até para o próximo mês, olhando um pouquinho para frente, se a tendência é realmente essa de mais chuvas, de que mais chuvas elas podem vir? Então, Muriel, falando um pouquinho sobre o cenário da semana, por exemplo, a gente tem uma quebra desse ciclo de chuvas muito intensificadas na segunda-feira, mas na terça-feira as chuvas retornam para as regiões, para os três estados da região, tá? Ele segue aquele cenário de pancadas de chuva na terça-feira. Para quarta-feira a gente já tem um cenário de chuvas mais intensificados, principalmente no Rio Grande do Sul, uma região que está sendo fortemente atingida com os rios elevados, né? Mas a tendência é de que a chuva retorne na quarta-feira com força, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, e essa chuva deve continuar ao longo da semana em forma de pancadas de chuva, ou seja, aquele sol aparece, né? Mas pode ter aquelas pancadas de chuva à tarde, à noite, que vem com forte intensidade, tá? E falando num cenário mais para frente, a gente está num ano extremamente importante e sempre quando a gente meteorologista vai falar, acho que é impossível a gente fugir sobre falar do El Ninho, tá? Porque esse ano é um ano que ele está atuante, ele deve atingir o pico dele agora em dezembro e ele deve continuar pelo menos até o fim do verão. Tá? E ele tem por essa característica deixar essa massa de ar mais quente na parte central do Brasil, pegando o central ali, falando mais norte e nordeste, né? E sudeste e centro-oeste é mais, como é que eu vou dizer, mais variável esse efeito dele ali, tá? Mas no sul do Brasil, ele potencializa as chuvas. A tendência é de que as chuvas sigam elevadas no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e Paraná para o próximo mês, porque o El Ninho deve atuar pelo menos até o fim de abril. E sobre esse calorão mesmo, a gente pode esperar que existe essa trégua, mas que ela pode voltar? A gente já pode prever quando que o calorão mais intenso, como a gente viu essa última semana, que é um calor inacreditável, ele deve voltar e ele deve ser replicado, por exemplo, nesse próximo verão, Guilherme? Então, esse calorão que a gente viu foi uma onda de calor, né, Muriel? Ele Sim. tem por característica deixar as temperaturas 5 graus acima do normal, tá? E é sempre importante falar que a gente está caminhando para mais horas de sol, né? Está caminhando para o verão, a gente tem um dia maior, consequentemente Verdade. aquece mais. Né? E tem o El Ninho também trabalhando. Ele afeta essa temperatura no nosso país. Ele deixa as temperaturas um pouco acima da média. Mas esses cenários de onda de calor, tá? A gente já teve em outros anos, cenários de onda de calor acontecendo e a gente deve ter outros cenários de onda de calor acontecendo daqui para frente, tá? A gente não tem como quantificar quantas ondas de calor vão acontecer, mas sim, a gente tem a possibilidade de ocorrência de novas ondas de calor, né, tanto para o próximo mês, tanto para janeiro, quanto para o próximo verão, a gente tem esse cenário de poder ocorrer novas ondas de calor. Quando vai acontecer? Essa informação a gente precisa acompanhar mais seguidamente, né, e analisando diariamente para verificar, porque a gente está nesse cenário de temperaturas mais elevadas, né, por causa do El Ninho, tem esse cenário que a gente vive hoje de mudança, né,
que a gente está com temperaturas mais elevadas e a gente vai seguir acompanhando essas ondas quando elas se caracterizam, mas sim, a gente pode ter novas ondas de calor. Complicado. E quero justamente falar sobre o Rio de Janeiro. Aqui do nosso lado a gente está vendo imagens ao vivo, já passaram imagens de diversas regiões do país para a gente olhar. Só que do lado a gente vai vendo ali em cima tem também a localização exata das imagens que a gente está vendo. Mas a questão do Rio de Janeiro. Hoje à noite tem show da Taylor Swift, um show que tem sido cheio de polêmicas aí, pelo menos nos últimos dias. Ontem o show adiado por causa do calor extremo. Hoje, qual que é o cenário para hoje, levando em consideração que o show começa às 8h30 da noite e que os fãs já devem estar se deslocando, a gente sabe que fã é fã, não adianta, né? Devem estar se deslocando já para a fila lá no Engenhão. Então, a tendência hoje de que o dia não seja aquele calorão, a gente teve uma quebra, né? A gente teve fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro ontem, e a tendência é que logo após a passagem dessa frente fria, essa circulação, como a posição do Rio de Janeiro é muito próxima do mar também, a gente tem essa circulação do mar para o continente que é potencializada após a passagem dessas frentes frias. Vai ser um cenário de mais nebulosidade, né? Consequentemente temperaturas mais amenas, pode ter algumas pancadas de chuva na região, né? Mas que são aquelas pancadas de chuva que não acumulam valores significativos, né? Então, a gente tem esse cenário de chuvas lá para a região, mas acho que o pessoal vai conseguir aproveitar bem com temperaturas mais amenas, sem as intercorrências que a gente teve no último dia. Perfeito. E agora, tem alguma região específica do Brasil que a gente pode falar que vai ficar mais seca, pelo menos nos próximos dias? Ou não? A gente pode falar que vai ter chuva praticamente por todas as regiões? Então, a gente tem um cenário de seca muito intensificado no norte e no nordeste do Brasil, né? A gente vive isso desde o começo, desde o começo não, desde o meio do ano, pode-se dizer mais significativamente, né? E o cenário, ontem a gente estava analisando e, consequentemente, o pessoal ali para o norte do Pará relatando baixas dos rios muito intensificada, né? E a gente deve seguir com esse cenário de seca lá, embora as chuvas se intensifiquem na próxima semana, mas não acaba com a seca, né? Esse cenário de seca que a gente está passando no norte do Brasil, principalmente, deve seguir pelo menos para os próximos meses. Por quê? Porque a gente tem uma seca muito severa na região, a gente tem a atuação do El Niño, que impacta a seca lá na região, mas a gente tem um Atlântico Norte muito quente também, que impacta diretamente a seca na região norte do país. E essa combinação deve seguir para os próximos meses. Consequentemente, a gente deve seguir com esse cenário de seca lá no norte. A gente não tem uma previsão de chuvas mais intensificadas para lá agora. Para acabar com a seca lá no norte, a gente precisa de uma condição de chuva muito frequente e seguida, né? Porque a seca é muito severa. Agora, Guilherme, a gente pode dizer que o El Niño vai durar até o ano que vem? O que vocês estão prevendo? O que vocês estão de olho por aí? Qual que é esse cenário? E quando a gente fala de El Niño durando pelo menos até o ano que vem, a gente está falando de mudanças bruscas na temperatura, esses temporais malucos e um calorão extremo? Então, Muriel, ele deve sim, por consequência, atingir. Isso é importante sempre falar, né? O pico dele deve ser agora em dezembro, tá? E provavelmente ele dure, provavelmente não. As projeções da Organização Meteorológica Mundial, que cuidam do cenário do El Niño, projeções da NOAA também, que acompanham de perto essa evolução do El Niño, colocam que ele deve durar pelo menos até abril, tá? E, consequentemente, ele vai seguir afetando sim. Principalmente nessa nossa faixa centro-norte, essa chuva acontece mais em formas de pancadas, né? A gente tem aquele forte calor, né, combina com a umidade e forma aquelas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Claro, para o Sudeste isso não é regra, tá? Porque o Sudeste ele é afetado por essas pancadas de chuva, mas ele é afetado também por esses sistemas que vêm lá do sul do Brasil, que são essas frentes frias, essa circulação do mar para o continente mais intensificada, que quando passa a frente fria segue afetando a região, mas as outras regiões sim, tá? Esses cenários mais de pancadas de chuva deve seguir pelo menos até quando durar o El Niño, né?
E agora, a gente está vendo que Rio de Janeiro, por exemplo, registrou recordes de calor, registrou, inclusive, recorde até de sensação térmica, né? Chegando a 60 graus ontem, também na sexta-feira. A tendência é que isso também continue acontecendo. Qual que é a diferença? O que está acontecendo que a sensação térmica tem ficado também tão acima do que a gente está vendo, por exemplo, na previsão do tempo? A gente vê 42 graus normalmente, mas aí previsão não, sensação térmica de 60 graus. O que está acontecendo, Guilherme? Então, a sensação térmica, os meteorologistas criaram para tentar identificar como é que a pessoa está se sentindo em relação às outras variáveis. E as outras variáveis meteorológicas que a gente fala e sempre coloca é que o cálculo da sensação térmica, ela utiliza geralmente os ventos, porque o vento, se ele estiver muito intensificado, ele rouba calor do nosso corpo, né? E a umidade, ela impacta também no cálculo dessa sensação térmica. Se a gente tiver uma umidade mais alta, isso vai favorecer para deixar mais quente. Consequentemente, a sensação sobe lá para cima, né? Então, esse cálculo da sensação térmica leva em consideração umidade, ventos e temperatura, tá? A temperatura extremamente elevada, combinada com umidade um pouco mais elevada, dependendo de onde está essa estação, a gente consegue identificar essas sensações mais elevadas. E sim, pelo cálculo que a gente fez ontem, a sensação chegou a 60 graus em várias regiões do Rio de Janeiro, né? E consequentemente por quê? Estava muito úmido, estava muito quente, um recorde de temperatura de quase 42 graus, né? Temperaturas extremamente elevadas e consequentemente um vento que deve estar soprando com um pouco mais intensificado, como a gente viu, né? Consequentemente contribui para essa sensação um pouco mais elevada. Muito bem, Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. Obrigada mais uma vez pela participação aqui na CNN. Um bom domingo para você. Obrigado, bom domingo para vocês também. Obrigada.